Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Sabe aquele vazio que existe dentro de você? Não é fome, é a presença de Deus. Mas está falando para quem? Para todos. Se você tem um vazio dentro de você, é porque eu não posso usar outro termo, só tem um termo. Porque Deus não está em você. Ah, mas eu sou cristão, eu frequento a igreja desde que nasci. Tem um vazio dentro de você, é porque você não tem Deus. Isso é fato. Isso é fato. Porque a Bíblia diz que aqueles que crerem em Deus, o próprio Jesus Cristo diz, o próprio Filho de Deus diz, que Ele, o Pai, fará morada neles. Aonde Cristo, juntamente com o Pai, mora, pode ter vazio? Não, porque Jesus preenche toda a casa. E é a comparação da glória de Deus que preencheu todo o templo na inauguração, preencheu todo o tabernáculo na inauguração. É dessa mesma forma que acontece com o cristão. E que lugar é esse aonde o Pai está? Você veja só, a dúvida que tem é, por exemplo, nós somos moradas do Espírito Santo. Paulo diz, não sabeis vós que sois morada do Espírito Santo? Então nós somos morada do Espírito Santo. Todo ser humano é morada do Espírito Santo. Mas aí você fala, poxa, por exemplo, nós vamos pegar crente que pecava muito. A gente pode usar de qualquer parte, Novo e Antigo Testamento. Então, nós podemos usar Davi, por exemplo. Salomão, por exemplo. O Espírito Santo habitava nessas pessoas, você não tem a dúvida disso. Ah, mas não a Bíblia diz que Sansão, ele era tomado pelo Espírito. E quando ele peca, quando ele ali, o pecado dele, a força dele não estava no cabelo, mas quando ele desobedece, ele diz aonde a força dele estava, e quando Dalila diz assim, ó, Sansão, acorda, porque os inimigos estão vindo contra você, ele levanta para guerrear com os seus inimigos, a Bíblia diz, mas ele não sabia que o Espírito aí já tinha saído dele. Que espírito é esse? É o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é eterno. Então, aí a pessoa fala assim, moxa, mas a pessoa vive no pecado como Davi e Salomão, pecavam muito, né? Davi pegava muito quando era mais novo. Conforme ele foi ficando mais velho, ele foi ficando mais maduro. Salomão foi ao contrário. Salomão foi ficando mais velho, foi ficando mais pecador. Tanto é que ele passou a ser um idólatra. Foi descoberto agora um templo semelhante, bem parecido com o templo judeu, que possivelmente foi Salomão que edificou esse templo. E pasmem, como o incenso se queimava nesse templo, a tal da cannabis o nome, da maconha, né? Se queimava nesse templo. Eu posso dar o link para quem quiser ver, assistir, que descobriram isso lá. Aí você fala, poxa, mas se nós somos pecadores, vamos para nós somos pecadores, nós cometemos pecado, como é que o Espírito Santo pode estar dentro de uma pessoa que comete pecado? Eu vou te explicar claramente isso. O que eu vou dizer aqui agora não é uma certeza absoluta, mas a probabilidade de eu estar errado é muito pequena. É muito pequena. Paulo diz assim, não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Então Paulo diz que nós somos templos. Ah, só o crente? Todo ser humano, todas as pessoas no mundo, tantas que existiram, quantas que existem e as que vão existir, são templos. São templos. Feitos para a habitação do Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo não vai virar um sem-teto? Não é bem assim. É porque nós fomos feitos para adorar a Deus. E nós só vamos adorar a Deus se o Espírito Santo estiver em nós, senão nós não vamos fazer. Porque é o Espírito Santo que nos faz adorar a Deus. É o Espírito Santo que nos faz reconhecer que somos pecadores. Isso tudo é a obra do Espírito Santo. Então, como Paulo diz que nós somos templo, ele
não está fazendo uma analogia para nós acharmos, nós somos semelhantes. Não, nós somos realmente templos. Realmente templos. Preste atenção no que eu vou falar. E nós somos exatamente a planta do templo de Salomão, que é o templo dos judeus, que nós conhecemos como templo de Salomão, porque Salomão foi o que construiu o templo. Aí se você analisar, se usarmos o tabernáculo, que era antes do templo, que o tabernáculo era como se fosse um templo, mas ele era desmontado. Ele era montado, desmontado, e não era fixo, mas o templo ficou fixo. E foi um desejo de Davi, e Deus concedeu que fosse assim, mas Salomão que o construiu. Então, se você olhar, por exemplo, o tabernáculo, que você tem uma visão melhor hoje do tabernáculo, você vai ver que o tabernáculo ele fica dentro de uma área, como se fosse um terreno. Aí dentro desse terreno tem o templo. E esse templo tem a parte ali onde fica os sacerdotes, pode entrar, ali só entra sacerdote, pode entrar. E tem o Santo dos Santos, que só entra o sumo sacerdote uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Mas aquela parte de fora do templo que é cercado é chamada de átrios. Os átrios do Senhor. E nós somos exatamente assim, nós temos essas três partes. Nós temos essas três partes. Essa parte, vamos dividir o ser humano como um templo. Nessa parte de fora é onde fica as coisas do mundo, porque ali ficavam os gentios, ficavam pecadores, tinha a parte das mulheres, que naquela época não podia, não tinha sacerdote mulher. Pense bem que no templo só entrava sacerdote, independentemente de machismo e feminino, era sacerdote, só tinha homem, sacerdote, só entrava lá. Então essa parte de fora era para os gentios, era para os judeus, para todos ali. Era uma parte que já ficava misturada. E nós também tem essa parte. Tem essa parte que é bem misturada. É ali que nós guardamos, né, as nossas lembranças, que nós guardamos nossos amigos, que nós guardamos as falas que nós ouvimos e que causa algum efeito em nós. Vou falar aqui uma frase do grande poeta, do grande filósofo, e aquilo ali fica entranhado em você, ela fica exatamente ali nos átrios, que está dentro de você. Dentro dos átrios de você. É ali que fica. É exatamente isso. E é nessa área ali que o pecado, porque ali ficavam pessoas pecadoras. E a Bíblia diz que o pecado ele habita em nós, que nós somos seres pecadores. E é ali que fica o pecado em nós. Exatamente naquela área. E aí, tirando essa área, tem o templo. O templo é dividido em duas partes. Tem ali o salão, né, que é o templo, e tem o Santo dos Santos. O salão, onde você vai ver que só entra os sacerdotes. O que é isso? Só entra o sacerdote, ou seja, o ofício sacerdotal, só entra ali. É ali que fica as palavras que você recebe de Deus. A palavra que você recebe de Deus. Fica tudo ali. Essa palavra ela vem de várias formas. Você pode receber de uma mensagem que você ouviu, realmente mensagem de Deus. Pastores que pregam heresia, pregam um monte de barbáries. Essas mensagens, se entrarem e fazer algum efeito em você, vai ficar nos átrios, não no templo. No templo só vai entrar as coisas que é de Deus, ou seja, as funções sacerdotais que fazem efeito na tua vida. Os mandamentos, eles ficam tudo guardado ali. Você pode receber isso de uma mensagem, como eu estou falando agora. Você pode receber de uma mensagem do seu pastor, de alguém que você ouviu. Você pode ouvir isso num louvor, você pode ouvir isso numa mensagem da natureza, que Deus fala muito conosco, através da natureza, não sei como vocês como é, mas comigo fala muito. Uma simples coisinha que aparece na natureza é uma mensagem absurdamente no seu conteúdo de conhecimento. É uma coisa muito grande. E tem também, e ali fica a mensagem, mas a mensagem mais poderosa
fica aí nesse meio é a mensagem que você recebe direto da palavra de Deus. E essa palavra, essa mensagem que você recebe é você lendo a Bíblia. É o que mais te fortalece. É o que mais te edifica, que te torna mais forte. Que te torna mais forte. Porque esse lugar que você está é o lugar santo. Mas não é o santo dos santos, é o lugar santo. É onde as coisas de Deus, que Deus preparou para você, fica ali, operando em você. É a lâmpada do Salmo, que diz lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Fica tudo ali guardado, tudo que é de Deus, que faz bem para você, ficar ali no templo, no lugar santo, no lugar de fora dos atos. Fica as coisas do mundo, coisas que entrou na tua cabeça e está fazendo algum efeito. Essas coisas têm que ser anuladas. Não é para ficar ali. Ali que, lá do lado de fora, é o local dos holocaustos. Ali que se queima as ofertas, se queima essas coisas todas. Então essas coisas têm que ser consumidas, têm que ser queimadas. Ali é o lugar de se queimar. Isso é do lado de fora. Do lado de dentro, as coisas de Deus que você recebe com você. E no Santo dos Santos é onde está o Espírito Santo. É lá que o Espírito Santo está. É lá que Deus opera. Ah, mas ali não é lugar que Deus fica. O Espírito Santo é Deus. Deus é Deus. Jesus é Deus. É ali que está o poder representativo de Deus em nós. Está ali, no Santo dos Santos. E quando a pessoa sente um vazio, esse vazio ele é muito grande. Esse vazio é muito grande. É porque nos átrios está totalmente preenchido de ideologia, de filosofias mundanas que não deixem com que a palavra passe e chegue no lugar santo. Ou seja, nesse lugar onde fica a palavra, no lugar santo ali, as coisas que chegam ali são muito poucas. Muito poucas. E as coisas que estão do lado de fora são mais fortes. E a pessoa não consegue adentrar para o lugar santo para ter o que está ali preparado para ela, para poder preparar ela, o que está preparado por Deus, para poder preparar essa pessoa para a recepção de Deus, para a obra de Deus na vida dela, porque ela está presa nas coisas que estão lá dentro, que estão ali fora dos atos, que é o lugar onde fica o pecado. Então, essa pessoa ela tem que sacrificar todas essas coisas. Por isso que fala assim, toma a tua cruz e siga-me. Tomar a tua cruz é você justamente sacrificar essas coisas que te impedem de entrar no lugar santo. Ou seja, você não consegue ver o que está dentro de você. Não consegue, porque você está preso nas filosofias, nos enganos desse mundo. Lá tem um altar preparado, que é para queimar todas essas coisas. É só você se desligar de tudo isso. Se desliga disso, porque tudo que está ali no átrio é para ser purificado. Para ser purificado. É pegar algo que ainda tem de bom. Por exemplo, ali tem a tua força de vontade, a tua sabedoria, está tudo ali. Então você purificando, você tira as coisas ruins e o que é aproveitado, você sai dali para o mundo, para poder levar o Evangelho. Mas é tudo preparado dentro de você. Então, se ali nos átrios está habitando filosofia, marxismo, comunismo, esquerda, essa direita que está bem conturbada, pensamentos filosóficos, Deus não é assim, os agnósticos, ateísmo, está tudo ali. Então, tu tem que se desfazer disso tudo. Porque a palavra de Deus, tudo que você recebeu de Deus, que mandaram para você, você não aceitou. Eu não aceito, Jesus liberta, não acredito. Mas ela está lá dentro do lugar santo, tem um lugar santo lá. E essa palavra está ali dentro. Está ali dentro. É só você usufruir do que está lá dentro para você. É só você abrir a porta do templo, está tudo lá dentro para você. E como você não consome as coisas que Deus colocou dentro de você para te purificar, para te colocar realmente da maneira que você tem que ser, como Deus quer que você seja, o lugar santo dos santos está vazio.
Deus não habita ali. O Espírito Santo não está ali, está vazio. É esse o vazio que você sente dentro de você. É esse o vazio. E é nessa porta que o Senhor está batendo o tempo todo. Ele diz, abra a porta que eu quero entrar. O abrir a porta é você dar ouvido à palavra de Deus, o Espírito Santo. A Bíblia diz, e quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Então é ali que o Senhor está batendo. Porque o Senhor vai tratar com você ali no lugar santo. E você, abrindo a porta, abrindo o seu coração e reconhecendo que realmente Jesus Cristo é o Senhor, então, o que vai acontecer? Ele vai adentrar juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, o Santo dos Santos, e vai fazer morada em sua vida. E o pecado, vai continuar o pecado? Não, o pecado nunca vai chegar no lugar santo, nem no Santo dos Santos. O pecado fica nos átrios, mas nos átrios tem um altar, com fogo aceso o tempo todo, para consumir todo o mal que vem para a sua vida. Os pensamentos maus estão ali, nos átrios, e ali tem um altar que está aceso o tempo todo. É ali que você deve depositar as coisas ruins que vêm na sua vida, o pensamento ruim que você tem, esse teu desejo de adulterar, esse teu desejo de idolatrar, de adorar a imagem, de buscar outros deuses que você ainda não fez, mas que você tem vontade, é ali no altar que você tem que queimar. Esses desejos que você tem de bebedice, de pornografia, de tudo que é contrário à vontade de Deus, o altar está aceso ali e é para você queimar tudo ali. Tudo ali. Os átrios do Senhor tem que estar de maneira apropriada. Os átrios do Senhor. O lugar santo tem que estar santo. Nada de pecado pode estar ali. E o Santo dos Santos, ali ninguém é. Somente o Senhor está lá. Mas a pessoa pode abrir a porta do lugar santo e profanar esse lugar? Pode. A Bíblia diz que o templo foi profanado. Não uma vez, várias vezes. Sacrificaram lá porcos. Entendeu? E você pode profanar o lugar santo da tua vida. Você pode profanar. Porque é ali que é o lugar da habitação divina, espiritual de Deus. Você pode dar lugar para outras coisas, outros espíritos habitar ali, mas no lugar santo não. Porque mesmo que aquele lugar ali que é santo, que você deixou idolatria, espíritos, demônios entrar, porque ali, quando a pessoa é endemoniada, possessa, eles ficam tudo nesse lugar. Eles tomam esse lugar. Eles tomam o átrio, que é os pensamentos ruins que você dá lugar, você recebeu, você esperou ouvir, você aceitou aqueles pensamentos como certo, então eles entram no lugar santo. Você pode falar, isso é uma grande bobagem, mas não é, é verdade. Isso é um lugar verdadeiro. Quando Jesus fala de uma pessoa que é endemoniada e quando ela é expulsa, os demônios são expulsos, a Bíblia diz que a casa ela é adornada, o templo é purificar. E toda a imundície sai. Mas a Bíblia diz que esse demônio fica rodando até encontrar outro lugar. Não encontrando, ele volta para o mesmo lugar. Ele vai voltar e vai invadir. Se estiver vazio, é porque a pessoa abandonou a ideia de um Deus salvador, de Cristo, o Salvador de Deus. De um Deus amoroso, do Espírito Santo consolador. Ou então a casa se tornou vazia de novo. O lugar santo e os atos. Porque o Santo do Santo também está vazio e o Espírito Santo saiu de lá. Então, esse demônio voltando, leva mais 7 com ele. E ele vai estacionar nos átrios de novo. E você vai receber a mensagem dele de novo. E você vai receber, se você aceitar, ele vai entrar no lugar santo. O lugar santo do santo vai ficar sempre vazio. E é esse o vazio que você sente toda a sua vida.
Aí você vê pessoas milionárias, pessoas bem realizadas na vida, pessoa que tem uma aparência, pessoa bonita, porque pessoa feia também traz muito, traz muito estresse, traz muito depressão. E pessoas que são riquíssimas e elas não estão satisfeitas com o que elas são, quer fazer mudança. Outros estão virando animais, o homem está virando mulher, a mulher está virando homem, é porque ele não está satisfeito com a sua aparência, com a sua pessoa. E ele muda o tempo todo. E não é falta de dinheiro, não é falta de beleza. Aí você vê tantas pessoas riquíssimas, milionárias, tu vê tantas pessoas de fama, de Hollywood, por exemplo, é o lugar onde a maioria das pessoas querem estar, tanto homem quanto mulher, em Hollywood. Ser uma pessoa famosa, um ator famoso, uma pessoa rica. Aí tu vê lá as pessoas se matando. E a maioria usando droga. Por que usa droga? Por que a pessoa usa droga? Por que ela usa droga? Por causa do vazio que está dentro dela. E a droga não pode preencher, a bebida não pode preencher, o dinheiro não pode preencher. Esse lugar só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. É a habitação, a morada de Deus em nós. Não adianta, que ali estará sempre protegido. E nunca vai haver quem habite lá a não ser o Espírito Santo. E é esse o vazio que os ricos sentem, que chega ao ponto de tirar a sua vida. O pobre dificilmente se suicida por causa disso, mas por causa de depressão. O que é a depressão? É um vazio dentro de nós. O que é a angústia? É um vazio dentro de nós. É a falta do Espírito Santo. Então nós somos o templo de Deus. Nós temos átrios, temos o lugar santo e o lugar santo dos santos. Por isso, se você não quer ter um vazio dentro de você, eu não posso provar isso para você de uma maneira científica, mas eu não tenho vazio. Não tenho vazio. E eu conheço pessoas que não têm. Ah, todos os crentes são assim? Não, negativo, a maioria tem vazio dentro. É porque elas não dão lugar a Deus. Ela se prende em filosofia de igrejas, se prende em ensinamento de pastores que, às vezes, por ignorância ou por maldade, conduzem elas para esses caminhos e elas ficam presas e o Espírito Santo não encontra espaço para operar dentro dela e fazer morada nela. Então ela tem um ensino vazio. O que ensino vazio pode produzir? Espaço, mais nada, espaço vazio. Mas o ensino rico de Deus, ele preenche todo o nosso ser. Então não adianta você buscar dinheiro, não adianta você buscar fama, não adianta você buscar amizade, não adianta você buscar ensinamento de espíritos malignos, seja no espiritismo, seja no budismo, seja buscar ensinamento de santos católicos. Eu estou falando isso porque a Bíblia diz assim. É a Bíblia que diz assim. Somente Cristo pode preencher o nosso ser com o Espírito Santo. Somente Cristo pode. Somente o sumo sacerdote pode entrar no Santo dos Santos. E o nosso sumo sacerdote eterno, sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, só tem Jesus Cristo. Só ele pode entrar no Santo dos Santos. Essa palavra que eu estou te trazendo agora, ela vai ficar no lugar santo. Ela está lá. É para você meditar. É para você pensar. Se você vai abrir a porta para Cristo, porque Ele está batendo. Porque o lugar santo fechou esse lugar para o pecado. O pecado não pode entrar nesse lugar, nesse momento. Se você está ouvindo essa palavra. Se você está planejando ter uma vida com Deus. Mas se você abrir essa porta, deixar ela escancarada, o mal que está no átrio vai habitar ali dentro. Mas o lugar santo dos santos não vai ter. Esse vazio sempre vai existir na sua vida. Você pode ter riqueza, você pode ter um bom casamento, você pode ter religiões que vão te definir como uma pessoa espiritual, com
essas elevações espirituais que diz aí, agora já esqueci, karmas e todas essas coisas, isso não vai adiantar, porque esse vazio só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo só entra no nosso íntimo, nesse lugar vazio, se for por Jesus Cristo. E Jesus Cristo não opera por religiões. Jesus Cristo não opera por ritmos religiosos, nem por sacrifício, nem por ideologias, nem por ensinamentos, nem por riqueza, nada disso. Jesus Cristo só opera pela sua palavra. Somente pela sua palavra, que é a Bíblia. A Bíblia é o lugar onde está a chave para que o seu lugar íntimo, santo dos santos, possa ser preenchido. Somente a Bíblia. Eu não estou falando de mim, estou falando da Bíblia. Porque eu não posso fazer isso. Só Cristo pode fazer. E só você, somente você, pode abrir a porta para Cristo entrar. A Bíblia diz, este estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse cear é se assentar para conversar. Está se fazendo ali uma conversa para se fazer um acordo. É nessa conversa que você vai ter com Cristo. Ele vai lhe fazer a proposta. Você quer que eu, o Pai e o Espírito Santo habite naquele lugar santo, nesse vazio que está em você? Ou você quer simplesmente que eu vá embora, você não aceite o que eu estou falando? E as ideologias que você tanto busca e não tem encontrado preenchimento, entre aqui nesse lugar que eu estou com você. E torna impossível que o Espírito Santo habite em você. E você continue com esse vazio, porque esse vazio é esse vazio. É esse vazio que está causando todo o estresse. Todos os suicídios. Todos os suicídios. Todas as doenças geradas pelo estresse, pelos traumas que nós sentimos na vida, é por causa desse vazio. E somente Cristo pode preencher isso. Somos templo de morada de Deus. Somos semelhantes ao templo de Salomão. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Estamos aí, que Deus nos abençoe e nos guarde sempre.